Fiquemos todos de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler parte do Sermão do Monte que Jesus proferiu e está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 38 ao 48. Vamos projetar para ser acompanhado por todos. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistrais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também-lhe a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, ó Cristo. Permanecemos de pé até que o pastor Ivanzinho se posicione no púlpito. Amém, Senhor. Precisamos do teu olhar, precisamos da tua palavra. Vem aquecer o nosso coração com ela nessa tarde. Nos ajuda a te conhecer mais e mais e nos transformarmos em pessoas mais parecidas contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Hoje eu quero lhes falar sobre como aprofundar um pouco a nossa espiritualidade. Quero falar um pouco sobre um passo a mais, algo mais que a gente precisa na nossa vida. Alguns dos irmãos sabem que antes de pastor, eu sou advogado há muitos anos e sempre gostei, desde pequenininho, meu pai é advogado, sempre gostei muito de negócio de lei, de conhecer lei, de se preocupar com a lei, por conta de papai que chegava em casa contando as coisas. Era muito importante saber para mim o que era proibido, o que era permitido. E nessa história de pode e não pode, o que é proibido ou não, eu me lembro bem da época em que eu me tornei um seguidor de Jesus, porque eu faço parte desta igreja desde muito pequenininho. Eu estudei em colégio católico também, ia ser padre. Minha história com Deus é uma história de quando eu era muito criança, mas quando eu me tornei seguidor de Jesus mesmo, na minha final de adolescência, início da juventude, essa história do pode ou não pode, do proibido, do permitido, era muito importante para mim. E eu estava num grupo familiar daqui da igreja, discutindo sobre se podia ou não podia mentir, ou até que ponto mentira era pecado ou não. Então sempre foi muito importante esse negócio para mim do pode ou não pode. A lei sempre me encantava. Procurei, logo quando me converti, conhecer os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, e tudo que é regra moral que existia, que eu pudesse conhecer da Bíblia, daquilo que eu tinha que fazer, ou que eu deveria deixar de fazer, era alguma coisa que me interessava. Eu achava também, com muita imaturidade, eu achava que o que me diferenciava, o que eu tinha que fazer, era me diferenciar das pessoas de acordo com aquilo que eu podia obedecer dessas leis.
quanto mais eu cumprisse as leis, melhor para mim. Quanto mais eu obedecia, eu ia ser mais santo. Eu mais me preocupava com aquilo que eu podia ou não podia, me preocupava com os lugares que eu ia, diferente das outras pessoas, lugar que eu deixava de ir por conta de outras pessoas, palavras que eu dizia ou que eu deixava de dizer, comportamentos meus que eu mudava. A lei, conhecer a lei, aquilo que podia e aquilo que não podia, sempre foi algo muito importante para mim. E logo então foi fácil para mim entrar nesse grupo social que a gente chama de igreja. Quando eu me decidi seguidor de Jesus, não demorou muita coisa para eu já me sentir dentro da comunidade. Eu passei a mudar a linguagem, utilizar expressões e jargões como "tá amarrado", ou então "misericórdia", e tem um negócio de "só a graça". No instante eu aprendi essas linguagens, eu já era, além de convertido, eu já era filiado à igreja. E esse negócio, como eu sou mais pentecostal, aprendi uma que o povo pentecostal dizia na época, que era "ô glória". Tinha um negócio desse. Hoje eu acho breguíssimo, mas na época eu dizia muito "ô glória", porque era uma linguagem que eu no instante peguei, que é da comunidade em si. Mas depois, com o tempo, eu fui descobrindo que essas leis que eu gostava de estudar, as regras morais, aquilo que se podia, o que se não podia, aquilo que se deveria ou se não deveria fazer, que aquilo que vinha da Bíblia para mim era porque era o melhor para mim. E aí já foi um grande passo na minha espiritualidade. Eu descobri que o conselho de Deus, tudo que a Bíblia me aconselhava a fazer ou deixar de fazer, não era somente porque eu tinha que agradar a Deus, ou não era somente porque Deus tinha colocado aquela regra lá e eu tinha que obedecer se eu quisesse ir para o céu. Eu descobri que aquilo que está escrito era uma carta de amor de Deus para mim. Então eu não deveria mentir, não só porque a Bíblia dizia que mentir era pecado, mas é porque eu mentir me tornava escravo da mentira. Então não mentir era melhor para mim. Eu descobri que eu não deveria adulterar, não só porque a Bíblia dizia que adultério era pecado, mas porque aquele prazer momentâneo nunca ia se comparar com o prazer estável do casamento, que é felicidade com propósito. Eu entendi que era melhor para mim aquilo que Deus me dizia. Eu entendi que era melhor que eu não me drogasse ou que eu não me embriagasse, como muitos amigos meus faziam, porque era muito melhor no longo prazo a completude da influência do Espírito Santo na minha vida e não da influência do álcool ou da droga. Aprendi que era melhor para mim. Aprendi cedo que as tentações e o diabo me mostravam um presente, mas escondiam o futuro. Aquilo que eles me ofereciam agora era maravilhoso, era prazeroso, gerava para mim aceitação, conforto. Mas tudo que vinha de tentação escondia um futuro que ia me trazer frustração, problemas de autoestima e por aí vai. Então eu comecei a estudar a lei, a Bíblia, já diferente. Não só algo moral que eu tinha que cumprir para agradar a Deus. Eu comecei a ler e buscar algo que era melhor para mim, que eu ia ser mais feliz no longo prazo. Tem um pastor amigo nosso, lá da Tijuca, no Rio de Janeiro, o pastor Badu, e ele está escrevendo sobre felicidade, ele está preparando um tema sobre felicidade. Toda semana ele manda alguma coisa para a gente, e ele estava dizendo que felicidade, prazer não é felicidade só. Felicidade é prazer com propósito. E esse negócio está comigo, desde que ele escreveu isso, já faz algumas semanas que esse negócio está no meu coração, porque eu descobri que o que a Bíblia trazia para mim era propósito. Prazer com propósito. Isso num longo prazo. Agora vai entrar no tema da mensagem de hoje. Eu dei um segundo passo na minha espiritualidade, de aprofundar minha espiritualidade, não só em descobrir que a lei ou a Bíblia ou as regras morais eram melhores para mim. Eu comecei a descobrir que eu me conhecia muito pouco. Eu estava estudando a lei, eu estava estudando a Bíblia, eu estava estudando Deus e aquilo que Deus fazia, mas eu me estudava muito pouco, eu me conhecia muito pouco. E isso estava dando um problema. Muito vem com a idade. Na idade nos ajuda a gente se conhecendo. Mas existe gente que vai envelhecendo e continua vivendo sem se conhecer, com muitíssimo pouco não ficou bom não, com muito pouco autoconhecimento. A pessoa vive a vida, mas não se conhece, pouca noção dos próprios desejos, pouca noção da própria condição humana.
E isso não é bom. Durante muito tempo, eu achava que Deus estava querendo me fazer um homem melhor. E o salto na espiritualidade veio quando eu descobri que Deus não quer me fazer um homem melhor. Deus quer me fazer outro tipo de homem. E aí muda tudo. Não é um homem melhor com quem eu possa me comparar com outros homens. É outro tipo de homem. E aí eu me deparei com o Sermão da Montanha, que revolucionou a minha espiritualidade. De tal maneira que eu decidi tatuar uns versículos na minha pele. De tanto que eu me apaixonei por esse Sermão da Montanha. Só então eu descobri que de fato eu era, olhando para mim, me conhecendo, me estudando, eu descobri de fato, não só em teologia, que eu era um grande pecador precisando de um Salvador. Eu passei a conhecer a lei, passei a conhecer as regras e a Bíblia, mas eu passei a conhecer a mim mesmo, e essa junção traz algo mais profundo. E eu queria nessa mensagem, se vocês permitirem, caminhar com vocês algumas milhas de aprofundamento. Pode ser? Escolhi para a gente ler um trecho pequeno do Sermão da Montanha. E foi um trecho que foi escolhido com propósito, porque a parte que nós lemos é fácil de a gente ver como Jesus quer aprofundar a nossa espiritualidade. Porque começa dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso se repete em vários lugares do Sermão da Montanha, em várias fases, em várias áreas. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quando as pessoas leem esse texto, o primeiro pensamento que vem é que Jesus está revogando a lei. Vocês ouviram o que a lei disse, eu agora estou revogando tudo e vou dizer outra coisa. Mas não é isso que Jesus está fazendo. E para não deixar margem a esse pensamento, no versículo 17 ele deixa bem claro: não pensem que vim acabar com a lei, mas vim dar-lhe pleno cumprimento. Ou seja, quando ele diz assim, eu porém vos digo, a gente se enrola um pouquinho, porque esse porém denota uma adversidade, mas não é assim, eu digo que aqui tudo estava errado e vocês vão fazer outra coisa. Não, ele está dizendo que vai ressignificar a lei, vai aprofundar a lei. É isso que a gente vai tratar hoje, é um aprofundamento da lei. Nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai mostrar um caminho mais excelente. A lei é a forma de mostrar a nossa pecaminosidade. Quase que não sai. A lei é a forma que a gente tem de saber que a gente não vai conseguir cumprir, que nós somos todos pecadores. E ela cumpre o seu propósito. Jesus não revoga ela. Mas havia leis que tinham pouca relevância na época de Jesus, porque teve relevância duradoura, questões sanitárias e tudo. E existiam outras leis que Jesus precisava ressignificar. E a palavra aqui é: Jesus precisava intensificar e aprofundar essas leis. Quer ver um exemplo? No texto está lá dito. A lei dizia, olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vem e diz assim, eu vou dizer um pouco diferente. Vamos aprofundar isso aqui. Quando alguém bater na sua face, mostre a outra. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a lei permitia o revide, a lei permitia a vingança. E eu estou dizendo a você, aprofunda esse negócio. Para que você precisa se vingar? Para que você precisa revidar? Por que você simplesmente escolhe a não violência? Por que você não escolhe esperar em mim? Porque a palavra de Deus diz, a vingança é do Senhor. Você viu o aprofundamento da lei? Em outro exemplo, existia uma lei que dizia que um soldado poderia obrigar qualquer cidadão a caminhar 1 milha com ele, carregar os mantimentos por 1 milha. Se o soldado chegasse, a pessoa era obrigada, a lei dizia isso. Jesus disse, não tem essa lei, pronto. Se alguém lhe obrigar a carregar 1 milha, ande 2. Veja, ele não está revogando a lei, ele está intensificando, ele está aprofundando a lei para dizer o seguinte, se alguém quiser lhe causar um dano, sofra o dano. Ou melhor, vá além do que é obrigado, vá além do que é a sua obrigação. A sua obrigação não é andar 1 milha, faça mais do que a sua obrigação. A lei também dizia assim, ame o próximo e odeie o seu inimigo. E Jesus diz assim, eu digo, ame os inimigos e ore por eles, pague o mal com o bem. Jesus ressignifica toda a lei, aprofunda toda a lei, deixa algo muito mais espiritual quando diz esse tipo de coisa. Noutra parte do sermão, talvez vocês se lembrem, no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, tem assim, não adulterarás, não é assim? Jesus não revoga isso, mas Jesus intensifica e aprofunda, dizendo sim, aquele que olhar para uma mulher com uma luxúria, já está adulterando.
Veja quão mais profundo, quão mais intenso é essa espiritualidade, que não só apresenta como pecado o ato do adultério, mas apresenta como pecado o pensamento do adultério. Muito mais profundo e que demanda um autoconhecimento. A lei dizia assim para o homem, quando precisasse, dê carta de divórcio à sua mulher. E aí Jesus chega e diz assim: olhe, eu acho que isso foi Moisés que escreveu para os homens que são de dura cerviz, mas tome cuidado para você não fazer outra pessoa pecar. A nossa espiritualidade é muito mais profunda do que Moisés estava lá dizendo que você podia se divorciar. Aprofunda isso. E aí eu podia falar aqui de muitas leis que Jesus aprofundava, trocava, significava. Esses textos, eu repito, não tiram a lei do foco, mas coloca a gente em foco. Coloca o que está no nosso coração, porque, meu irmão e minha irmã, não adianta a gente não adulterar se a gente adultera na nossa mente. Não adianta a gente não matar ninguém. Tem gente que diz assim: eu sou santo, nunca matei ninguém, nunca roubei. Mas não adianta a gente fazer isso se na minha mente só tem ódio, só tem egoísmo. Eu preciso conhecer a lei, mas eu preciso me conhecer aquilo que está no meu coração e na minha mente. Não adianta eu simplesmente não encher alguém de paulada quando eu quero, se no meu coração eu já estou com essa violência, eu faço isso em pensamento. Também não adianta eu cumprir parte da lei só quando alguém está olhando para mim e me vendo para poder eu ter aquela minha máscara. Eu preciso conhecer a lei, mas eu preciso me conhecer para poder a gente aplicar a lei ao nosso coração. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso é muito mais sério e muito mais profundo do que simplesmente um pode ou não pode. A lei diz que pode isso, a lei diz que não pode aquilo. A lei diz que isso pode e que isso não pode. É muito mais profundo que isso. Eu não sei se eu já contei aqui no culto da tarde a minha história com esse texto de Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou contar bem rapidinho. Você sabe que essa frase é a frase do primo de Jesus, João Batista. Jesus estava lá, foi entrar para ser batizado 3 anos antes de morrer. E João Batista olha para ele e diz assim: eita, aquele que está vindo ali vai morrer daqui a 3 anos. Aquele que está entrando ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 anos antes de Jesus ser crucificado, João Batista já tinha dito que ele era o Cordeiro. O Cordeiro era aquele que era sacrificado na religião daquela época. João Batista já disse: aquele é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Eu nunca entendi como era esse negócio, porque eu nunca me achei pecador. Eu conhecia a lei, mas não me conhecia. Então aquele negócio não fazia muito sentido para mim. E eu estudei num colégio católico, eu queria ser padre, não deu para ser padre porque eu gosto muito de mulher e queria casar. Aí agora eu virei um pastor que parece com um padre, mas pode casar, resolvi minha vida. Mas eu sempre quis ser padre, porque eu estudei no colégio São Luís Marista, onde meus pais estudam, meu pai estudou, meus filhos estudam, e eu queria ser padre, não dava para ser padre, mas virei coroinha, eu pequeno. E eu, coroinha do padre, ficava lá na missa. E a missa, desde que eu era pequeno, o padre levantava assim a hóstia e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente dizia: tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Aí a terceira tinha uma pegadinha, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente dizia: dai-nos a paz. Aí tinha gente que errava e dizia: tende piedade de nós. Mas é porque o povo não sabia a missa. Mas eu era coroinha, eu sabia a missa decorado. Agora, eu sabia aquela missa decorado. Logo quando eu virei adolescente, aprendi a tocar violão. Tocava violão na missa. Mas não adiantou isso tudo, porque eu não conhecia o que realmente significava o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Podia ser coroinha. Passei 30 dias no seminário, queria ser padre, mas não sabia o que era isso. Até que quando eu me converti, eu entendi que o mundo era eu. O mundo não era o planeta Terra. Jesus tirava o meu pecado. Ele era o Cordeiro de Deus que tirava o meu pecado, porque eu entendi que eu era pecador. Eu entendi que todas aquelas leis da Bíblia se aplicavam diretamente a mim. Ainda que eu não fizesse na prática, um ou outro fazia outros pecados, mas não faziam todos. Mas no meu coração e na minha mente eu fazia quase todos. Quando comecei a me conhecer, eu entendi que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o meu pecado. E aí mudou a minha vida, porque eu passei a obedecer a Deus, não só por temor da pena, temor do castigo ou de não ir para o céu. Eu entendi que Jesus já tinha pago a minha pena. Ele foi o Cordeiro que foi morto, a pena estava paga. Eu comecei a obedecer por amor a Ele, graças a Deus. O pode ou não pode, em certa medida, atrapalha a nossa espiritualidade. Porque o que Jesus está dizendo nesse texto é muito mais do que pode ou não pode. Ainda tem muita gente que me pergunta, liga, manda o WhatsApp, ou no gabinete pastoral, ainda chega para perguntar assim: pastor, pode isso? Pastor, não pode isso? Ou pastor, isso pode, isso não pode? E eu entendo.
em certa medida Deus está me dando paciência para eu entender e responder essas coisas. Não é meu forte, mas o Espírito Santo ajuda. E eu entendo as perguntas do pode ou não pode, embora que quase sempre eu não respondo o que pode ou o que não pode. E eu frustro a turma que vem me perguntar. Porque quando a turma vem perguntar pode ou não pode, eu digo, o que é que o Espírito Santo está lhe dizendo? E eles odeiam quando eu digo isso. Mas eu digo sempre, porque a responsabilidade não pode ser minha. Não vai ser eu, o pastor, que vou dizer a você o que é que você pode, o que é que você não pode fazer. Essa decisão é sua. Eu não quero lhe manipular. Também não quero que depois você fique com raiva de mim, porque não deu certo alguma coisa que você fez. Nós precisamos entender que quando Jesus foi, Ele disse, eu estou indo, mas estou mandando o amigo, o Espírito Santo, que vai lhe ajudar em tudo, vai lhe lembrar das minhas palavras. E você precisa decidir por você mesmo o que é que pode e o que não pode, com a ajuda do amigo. É muito mais do que uma regra, é um relacionamento. É muito mais profundo do que eu vou para aquela igreja porque naquela igreja pode isso, pode isso, pode isso. Eu não vou para aquela igreja porque naquela igreja não pode, não pode, não pode. O povo diz que a nossa igreja pode tudo, é uma igreja porta larga, aqui o povo toma uma, o povo fuma, aqui cabe tudo. E eu fico dizendo, você faz o que você quiser. A vontade que eu tenho é de dizer, o seu papel é ser seguidor de Jesus, o seu papel é querer ser parecido com Jesus, e não vai ser eu, o pastor, ou qualquer outro bicho, para ficar dizendo o que é que você pode ou o que não pode fazer. Você faz se você quiser ou não. Agora a gente prega, a gente lhe aconselha no sentido de dizer o seguinte, se você quiser, tem a ajuda do alto, para poder você decidir como você se comporta na vida. Mas como sempre, é muito mais profundo. Quer ver um negócio? Quando o povo chega no gabinete e diz, posso isso ou não posso aquilo, eu fico sempre lembrando das palavras do apóstolo Paulo que diz assim, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Ou seja, mesmo que eu diga para você, pode, não significa dizer que você vai ter que fazer isso, porque tem coisa que pode, mas que não lhe convém fazer. Então adianta pode ou não pode? Adianta o pastor ser fiscal de redes sociais? Porque o povo tem mania, não estou brincando não, vocês estão rindo, mas o povo tem mania de printar a rede social do irmão e mandar para o pastor. E pastor, ó fulano fazendo não sei o quê. E eu já tenho essa resposta pronta, eu só copio e colo. Quando o povo manda a rede social para mim, eu digo, não sou fiscal de redes sociais. Pronto. Amém. É o Espírito Santo que vai ter que lhe dizer, se você quiser pedir ajuda dele. Porque mesmo que você diga assim, Ivanzinho, eu posso ir para o cinema? Aí eu vou dizer, pode. Sendo que vai ter coisa que o Espírito Santo vai dizer assim, poder tu pode, mas agora não convém. Então adianta eu dizer que pode? Se o Espírito Santo vai dizer alguma coisa diferente no teu ouvido? Muito melhor, muito mais profunda a tua espiritualidade, meu irmão e minha irmã, quando você passa a depender menos do pastor ou de alguma regra dizendo que pode e não pode, e passa a depender muito mais do Espírito Santo que vai dizer o que lhe convém fazer. Amém? E aí chega o final, o versículo 48 diz assim, esse versículo me quebrou, quase que eu não prego esse texto com medo desse versículo. O versículo diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando eu li isso eu me quebrei, eu digo não dá. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como é que... Existe alguma possibilidade de a gente conseguir ser perfeito, meu irmão? Não existe nenhuma chance, né, de a gente ser perfeito. Eu digo, como é que isso está no texto? E aí eu fiquei pensando que é óbvio que isto é uma figura de linguagem. Jesus está dizendo desde o começo, não revide, não se vingue, cumpra suas obrigações, vá além das suas obrigações, faça mais do que é obrigatório, sem reclamar, sem murmurar. Quando ele diz sede perfeito, é assim, ó, mire alto. Mire o que é perfeito, tenha um norte, tenha um ideal, pense no dever ser, e não apenas naquilo que você consegue ser. Nossa meta é ser como Jesus, e essa é a razão, meus irmãos, da gente estar aqui. Retribuir o bem com o mal, obviamente, é diabólico. Ninguém aqui pensa em fazer uma coisa dessa. Retribuir o bem com o bem é humano. Mas quando a gente passa a aprofundar a nossa espiritualidade e retribuir o mal com o bem, aí é divino, é de Deus, é a meta, é o ideal, é o dever ser. É isso que eu e você a gente tem que buscar. Cheio de gente, cheio de crente, murmurando, reclamando, que só faz a sua obrigação e mal feita. E eu fico dizendo, que espiritualidade é essa? Gente, crente que no trabalho é um profissional medíocre, que só faz aquilo que o chefe manda. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte, se alguém lhe obrigar a fazer alguma coisa, faça mais do que a sua obrigação. Está na hora desses crentes saírem do pode ou não pode e aprofundarem a espiritualidade para serem como Jesus quer que a gente seja. Amém? Se todos que estamos aqui cremos, a meta da pregação é essa, nos aperfeiçoarmos em Cristo Jesus.
Talvez você tenha vindo precisando de uma palavra de encorajamento. Receba essa palavra de encorajamento. Queira ser como Jesus, não murmure, busque fazer mais do que a sua obrigação, busque não revidar, e eu lhe garanto que você vai sair daqui encorajado e renovado. Talvez você tenha vindo precisando de uma palavra de consolo. Receba a palavra de consolo que vai agora. Seja como Jesus, diga ao Pai: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E você vai sair daí consolado, aperfeiçoado e cantando em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado nesse templo agora à tarde dizendo assim: eu preciso de um milagre. Receba a palavra que eu vou lhe dar agora. Seja como Jesus, negue-se a si mesmo e seja você o milagre. A meta é Jesus. Quanto mais adoramos a Jesus, mais queremos ser parecidos com Ele. Se você já ouviu em algum lugar que ser igreja é ficar recebendo bênção, é ter vitória o tempo todo, eu, porém, vos digo, a minha oração é para que sejamos uma igreja que quer se parecer com Cristo, uma igreja que não julga, que não condena, gente que ora, que serve, que ama, em nome de Jesus. Amém. Eu termino essa mensagem por dever, para prestar contas a vocês de algo que aconteceu. Há um ano e pouquinho atrás, aqui no culto da tarde, nesse púlpito, eu contei para quem estava aqui que minha família tinha recebido um diagnóstico muito ruim, que o meu afilhado tinha descoberto um câncer muito agitado. Não sei quantos de vocês estavam presentes. E durante esse ano, de 27 de março do ano passado para cá, a minha família, meus irmãos, meu sobrinho, eu e os meus amigos, nós fomos sustentados, nós fomos consolados, nós fomos abençoados por muitos de vocês que oraram por nós, oraram por Renato, oraram por mim, me ajudaram em questões práticas, e eu não tenho palavras para agradecer à igreja, toda a ajuda, todo o suporte, toda a solidariedade, toda a empatia que tiveram durante esse ano todo. A notícia excelente é que um ano de tratamento, exatamente um ano de tratamento, fez quarta-feira, dia 27, agora, quarta passada. E nessa quarta-feira, eu estava aqui com minha família inteira, celebrando um culto de ação de graças, porque Renato está 100% curado do câncer. Essa é a notícia espetacular. Mas a notícia que eu vim pregar aqui, não é essa notícia, por mais espetacular que seja, e é. A notícia que eu vim pregar aqui, é que o impacto dessa cura e desse tratamento na minha família é muito mais do que a cura, porque Deus podia ter escolhido não curar. Tem hora que Ele faz, Ele é Deus. Tem hora que Ele não quer, Ele é Deus. Eu vim aqui lhes dizer que esse ano de tratamento, de doença, de estresse, de ansiedade, de aperreio a cada quimioterapia, radioterapia, cirurgia, produziu em mim e na minha família algo muito mais profundo do que vocês podem imaginar. Não era uma espiritualidade de pode ou não pode, de Deus curar, e se Deus curar a gente canta, se Deus curar a gente não canta. O que foi produzido no coração da minha família é uma espiritualidade muito mais profunda, uma espiritualidade de dizer: em toda circunstância a gente canta, em toda circunstância a gente ora, tendo ou não tendo, a gente crê. A gente está aqui pregando sem saber, sem ter prova se ele ia ficar curado, se ele não ia ficar curado, porque é muito mais do que cura ou não cura, do que pode ou não pode. A espiritualidade real, a de Jesus Cristo de Nazaré, que é a que eu e você a gente deve ter, é uma espiritualidade de quem quer o Senhor de manhã, de tarde e de noite, de que quem quer ser alimentado pela palavra de Deus, quem quer ser guiado pelo Espírito Santo, seja em qualquer situação. Hoje você pode estar numa situação muito boa, glória a Deus. Amanhã pode vir um problema, glória a Deus, porque a sua espiritualidade, a sua vida, a sua felicidade não depende de circunstância, não depende de sim eu posso, não eu não posso, não depende de você dizer: ah, eu não quero ser crente porque eu vou ter que deixar de fazer uma coisa ou outra. A sua espiritualidade só depende de uma coisa: o quão perto você está de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem nada, não tem nada, não tem cura, não tem milagre, não tem emprego, não tem namorado para a menina que está encalhada, nada, nada que se compare à beleza
e a segurança, e a alegria, e a completude, e ao preenchimento completo que tem aquele que está perto do seu Salvador. Busque uma espiritualidade assim, uma espiritualidade que vai estar na sua vida em toda e em qualquer circunstância, que independe da igreja onde você está sentada, do pregador que está pregando, da música que está, em qualquer lugar, em qualquer geografia, em qualquer tempo, o amigo Espírito Santo do seu lado. É isso que eu quero para vocês, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor, esse eu, porém, vos digo, é o que a gente quer. A gente quer hoje a tua palavra. Eu, porém, vos digo, fala ao nosso coração, fala individualmente a cada um que está aqui, cada um irmão, cada uma irmã desse que está aqui, de fronte baixada, de olho fechado, buscando em ti alimento para a alma, buscando em ti cuidado, consolo, buscando em ti propósito eterno, buscando em ti força para perseverar. Em nome de Jesus, faz um milagre nessa igreja, Senhor, na nossa geração, para uma espiritualidade além do vir ou do sair, uma espiritualidade além da geografia, além do templo, além da religião, uma espiritualidade de gente que te busca, de quem quer ser parecido contigo, daqueles que ouvem o amigo Espírito Santo. É isso que eu te peço, faz isso conosco agora. Nos dá um resto de culto abençoado, que nós, ao encontrarmos contigo na Eucaristia, possamos sentir a tua presença aquecendo a nossa vida, mudando a nossa vida, assim que eu oro, em nome de Jesus.